O Mega Risky sugeriu esse vídeo, mandando um valeu, que inclusive você pode também mandar um valeu aqui pro canal. Personagens que a Mônica de Doki Doki venceria e os que ela perderia. Para quem não conhece, Mônica é uma personagem de um jogo onde ela tem total controle sobre o seu universo. Imagine que ela fosse um grande mega computador, né? Onde a partir desse computador ela consegue ter o controle de tudo. Apagamento existencial, mudança de eventos, diálogos, tudo. Ela é bem poderosa, mas é poderosa o suficiente para vencer personagens que estão nessa lista? Vem comigo. Vence Ariel Dresmur. A batalha entre esses dois personagens envolvidos com o jogo, né? Ariel Dresmur contra Mônica, sendo um confronto interessante entre as duas personagens com habilidades únicas. Ariel tem a habilidade de manipulação de almas, por exemplo, ela pode controlar e absorver almas, aumentando a sua força e também poder. Ela contém magia, também possui ataques elementares e também transformações de formas. Seu ataque final, chamado então de Hypergoner, que tem o poder de destruir o mundo, e tudo nele é bem poderoso, devido então a sua capacidade de carregar e também salvar. Ela tem conhecimento sobre várias linhas do tempo, o que poderia dar bastante trabalho para a Mônica. Para começar, tá, a Mônica ela tem manipulação do jogo, onde ela pode manipular eventos, diálogos e até mesmo apagar personagens dentro do próprio jogo Doki Doki Literal Club. Ela é consciente de que está em um jogo e pode então interagir com o jogador diretamente, quebrando a quarta parede. Mônica pode influenciar emoções e pensamentos dos outros personagens dentro do próprio jogo. Seu poder está restrito ao universo do jogo, sem a capacidade de afetar a realidade fora dele. Essa batalha seria bem complicadinha, pois ambas podem ou poderiam manipular a realidade ao seu favor. Nesse caso, manipularia a realidade do jogo delas. Apesar da própria Mônica não ter nenhuma interação física, tipo super força ou algo do tipo, ela compensa em possuir poderes de manipulação do próprio jogo, onde ela pode criar situações desafiadoras para Asriel. Mas Asriel poderia contra-atacar salvando o jogo e carregar o último save para poder evitar as manipulações da Mônica. Asriel tem conhecimento das várias linhas temporais, né, e pode usar isso ao seu favor para poder prever o movimento da própria Mônica, o que faria a Mônica bolar uma estratégia para poder manipular as emoções da Ariel e alcançar seus objetivos. Nesse mesmo esquema, mesmo a Ariel tendo então o último save salvado, né, isso não impediria da Mônica também a alterar o próprio save da própria Asriel no sistema. Ambos são limitados aos seus respectivos universos e não pode afetar a realidade fora dele. Considerando as habilidades e também limitações de ambos personagens, a batalha poderia ser imprevisível e é totalmente plausível a Ariel vencer, quanto então a própria Mônica vencer também, mas em situações que são favoráveis a elas, perde Elder God Demon's Bane. Elder God Demon's Bane é uma forma avançada de Demon's Bane, um mecha gigante presente em light novels, mangás e jogos de visual novel. Ele surge de uma fusão entre o Demon's Bane e o todo-poderoso Deus, sendo então uma das formas mais poderosas desse universo. A sua principal função é combater ameaças cósmicas de grande escala, especialmente os anciões primordiais, entidades de imenso poder que representam uma ameaça à realidade. A história do Demon's Bane inclui viagens interdimensionais, deuses antigos e uma trama complexa de centrada, né, nessas batalhas de mechas. Elder God Demon's Bane é crucial para poder enfrentar essas ameaças e lutar contra anciões primordiais. Além disso, Demon's Bane tem uma mitologia muito forte, inspirada em Cthulhu mitos e Lovecraft, né, no modo geral. O Elder God Demon's Bane ele é descrito como um ser divino consciente, superior em poder destrutivo e outras formas também do Demon's Bane. O War God Demon's Bane era capaz de destruir o universo ao encostar neles, enquanto o Zamatasei Demon's Bane manipulava energia infinita. O Elder God Demon's Bane está em um patamar acima desses dois, sendo então casualmente superior em termos de poder destrutivo. Ele lidera um exército da Grande Guerra, composto por todos os demônios enterrados na criação. Existem então várias formas de Demon's Bane, além do próprio Elder God, cada uma com poderes diferentes, mas inferiores. O Elder God Demon's Bane pode banir personagens para o Jardim do Caos, um ataque que pode aniquilar um inimigo fazendo desaparecer. Seu poder reflete infinitos mundos oníricos de Azathoth e cria uma barreira que pode destruir garrafas contendo vários Nyarlathotepes, cada uma contendo um multiverso infinito com inúmeras possibilidades. Vence Rick Chances, Rick e Morty. Mônica poderia brincar com suas percepções da realidade. Rick Sanchez, apesar de ser um gênio científico, tá, tendo demonstrado ao longo da série, né, ser emocionalmente vulnerável em relação ao seu passado, especialmente quando se trata da sua família, quando a perda da sua própria esposa e também a própria alienação da sua filha Beth. Mônica poderia facilmente explorar essas vulnerabilidades emocionais para poder enfraquecê-lo. Mônica é conhecida por sua habilidade de manipulação psicológica
mitológica. Ela quebra a quarta parede, interage diretamente com o jogador e altera o código do jogo para poder manipular as outras personagens. Com o Rick, ela poderia criar situações ilusórias, manipular suas percepções da realidade ou mesmo também fazer com que ele duvide da sua própria sanidade. Mônica tem a capacidade de controlar virtualmente todos os aspectos do próprio jogo Doki Doki Literal Club, incluindo então o código e também o próprio ambiente do jogo. Contra o Rick, ela poderia alterar a realidade ao seu redor, criando então cenários que desafiam as leis da física ou mesmo também colocando em situações que ele não poderia simplesmente escapar com a sua inteligência. Enquanto o Rick é muitas vezes um anti-herói, né, ele ainda assim tem um senso de ética e também moral, especialmente quando se trata de seus entes queridos. Mônica, por outro lado, não tem escrúpulos em manipular, até mesmo também machucar outros personagens para poder alcançar seus objetivos. Ela poderia explorar essa diferença moral para poder enfraquecer o Rick emocionalmente. O Rick, ele pode ser um gênio científico, mas ele não está familiarizado com o universo de Doki Doki. Isso significaria que ele estaria em desvantagem quando se trata das habilidades e poderes que a Mônica possui dentro desse mundo específico. A sua falta de conhecimento sobre como o jogo funciona seria explorada pela Mônica para poder ganhar a vantagem. Em resumo, a Mônica teria várias maneiras de manipular, também enfraquecer o Rick chances, explorando suas vulnerabilidades emocionais, controlando a realidade ao seu redor. Isso poderia fazer uma oponente bem difícil contra o Rick. Perde discórdia, My Little Pony. O universo de My Little Pony pode não ser tão poderoso na primeira vista, mas possui alguns personagens notáveis, principalmente o dragão que se assemelha a um bode, chamado então de Discórdia, conhecido como um espírito do caos e da própria discórdia. Ele é uma criatura mística chamada então de Draconecus, uma combinação de partes diferentes de animais mitológicos. Discórdia é a metade dragão e a metade pônei, com asas de morcego, chifre de unicórnio, patas de leão e cauda de serpente. Com a sua habilidade de manipular o caos, Discórdia tem a capacidade de controlar e distorcer a realidade ao seu redor. Ele pode criar mudanças imprevisíveis, fazendo com que coisas aconteçam de maneira caótica e também aleatória. Além disso, ele pode transformar objetos em seres vivos em outras formas, muitas vezes de maneira cômica e também bagunçada. Discórdia também é capaz de teletransportar instantaneamente de um lugar para o outro e em certas situações demonstrou a capacidade de controlar as mentes de outros personagens, fazendo então com que ajam de acordo com a sua vontade. Em alguns episódios também, Discórdia mostrou ainda a habilidade de brincar com o tempo, acelerando ou desacelerando eventos de forma caótica. Esse dragão Draconecus é uma força poderosa do próprio universo My Little Pony, trazendo então consigo o caos e a própria imprevisibilidade por onde passa. A sua mente é toda uma dimensão física que ele pode remodelar e controlar de tamanho infinito. Ele é mais forte que o amanhecer e a lua do pesadelo que iriam reiniciar o multiverso do seu universo, onde contém uma quantidade infinita de realidades. Discórdia pode também até mesmo estar acima do próprio redemoinho estelar, que pode fundir realidades pequenas e fracas. Acontece que personagens desse estilo, né, de desenho tem certos poderes de Toon Force e também seria bem complicado para a Mônica lidar com um personagem imprevisível como então o Discord. Vence Herobrine. Herobrine foi concebido como o irmão falecido do criador do Minecraft, Notch. Tudo começou quando os jogadores começaram a ver estruturas estranhas aparecendo em seus mundos, levando os rumores de um personagem com olhos brancos vagando pelo jogo. Os desenvolvedores até mesmo alimentaram esses rumores, adicionando pequenas notas na própria atualização do Herobrine foi atualizado, mas na realidade não havia nenhum código para o real personagem. Invocar o Herobrine é um mito, né? Pois ele simplesmente não existe no código fonte do Minecraft. A única maneira seria ter um amigo com a skin do próprio Herobrine para poder entrar no seu mundo ali como se fosse ele. Nesses relatos, Herobrine costuma apenas ficar parado, observando, construindo estruturas e se escondendo atrás de árvores ou então no terreno. Os jogadores tentaram atacá-lo, mas ele não sofre danos. Dizem que Herobrine ele é um guerreiro empunhando uma picareta de relâmpago, capaz de carregar quantidades incríveis de ouro, se tornando uma figura misteriosa e também intrigante para a comunidade Minecraft. Há relatos de que ele pode manipular o mundo do jogo, enviar mensagens nos fóruns de Minecraft e até mesmo também invadir os e-mails e Twitter do criador do jogo, Notch. No entanto, a sua existência é incerta, podendo então ser apenas uma criação da imaginação dos jogadores. Herobrine demonstra habilidade de construção e destruição, como criar túneis, pirâmides e árvores sem folhas. Ele possui poderes incomuns, como teletransportação, criação instantânea e destruição rápida de áreas. Além disso, ele pode influenciar e possuir outras entidades do jogo. Ele é descrito como uma figura que desafia as regras do jogo e até mesmo também tenta impedir que a sua existência seja então divulgada. Existem duas formas de
de acontecer essa luta. A primeira é o Herobrine da Creepypasta e o Herobrine, se formos considerar só o jogo. Só o jogo, Herobrine sim perderia. Agora, Herobrine da Creepypasta, existem relatos que ele enfrentou os Slenderman da sua própria Creepypasta, o mesmo Slenderman que havia enfrentado Zalgo. Então, considerando só a história do jogo, a Mônica sim venceria. Perde Najimi Ajimu. Najimi Ajimu é uma personagem do universo de Medaka Box, uma personagem com uma aluna transferida para a academia de Hakoniwa, mas sua verdadeira intenção permanece um mistério por um bom tempo. Najimi é a mente por trás do próprio Flash Plan, um plano secreto envolvendo uma experimentação e testes de diferentes tipos de habilidades e poderes. Uma ampla gama de poderes ou habilidades anormais. Najimi possui capacidades físicas e mentais e também sobrenaturais. Ela utiliza essa habilidade de maneiras criativas e também versáteis. Ela afirma ter 13 quadrilhões de formas, cada uma com habilidades distintas e únicas, tornando-se imprevisível em uma luta. Além de ser altamente inteligente com vários conhecimentos em diversos assuntos, Najimi possui uma habilidade de regeneração que lhe permite se recuperar rapidamente de ferimentos. De algumas formas também, ela pode manipular a realidade ao seu redor, alterando as leis da física e criando também efeitos sobrenaturais. Ela pode também ter controle sobre o tempo, podendo então realizar viagens temporais, parar ou acelerar eventos conforme desejar. Najimi é capaz de manipular probabilidades, aumentando então ou diminuindo as chances de eventos ocorrerem de acordo com a sua vontade. Ela pode imitar habilidades e poderes de outras pessoas de maneira perfeita, utilizando elas com maestria. Ela possui a habilidade de rejeitar qualquer realidade e substituir passivamente as mortes. Najimi possui um bloco de álibi que permite que ela possa existir em qualquer lugar. Eu nem preciso falar como seria essa luta, né? Isso que foi dito já diz tudo. Vence Neo Matrix. A batalha entre Neo de Matrix e Mônica seria uma batalha de informações, né? Neo, dentro da própria Matrix, possui a capacidade de manipular a realidade, reflexos aprimorados, voar, manipular o código da Matrix e despertar outras pessoas da verdade da própria realidade. Mônica tem o poder de manipular eventos do jogo e quebrar a quarta parede, influenciar emoções dos personagens e interagir com o jogador. A análise dessa batalha teria que ser considerada duas coisas. Considerar que o Neo teria vantagem dentro da própria Matrix devido então às suas habilidades superiores de combate e também manipulação de realidade, por usar então todos os códigos fontes do sistema. No mundo real, Mônica não teria poderes, enquanto Neo manteria as suas habilidades físicas aprimoradas. Se Mônica conseguisse manipular a Matrix, ela poderia temporariamente ganhar vantagem. A segunda coisa é, se a Matrix fosse considerada um sistema igual a um jogo, ou as mesmas características, né, o código e até mesmo também considerar que a Matrix seja ou esteja dentro de um próprio programa, uma realidade como se fosse um jogo em si, a Mônica poderia também controlar esse sistema. Neo poderia ser o mais provável que saísse vitorioso desse confronto direto, devido então à sua habilidade de perceber e também alterar o código da própria Matrix, resistindo então a manipulações da própria Mônica. Mas a Mônica poderia explorar então as fraquezas emocionais do Neo, ou criar situações difíceis dentro do próprio jogo para poder complicar a luta. Perde Ultron. Ultron, um androide da Marvel, seria uma luta bem complicada, né, para Mônica. O Ultron possui inteligência artificial avançada, como um corpo robótico poderoso, a capacidade então de se autossuficiência e também manipulação tecnológica. O Ultron tem a vantagem devido então à sua inteligência superior, corpo indestrutível e a capacidade também de manipular a tecnologia. Ele pode então elaborar estratégias avançadas e resistir aos ataques da própria Mônica. Mesmo a Mônica manipulando eventos, ainda assim ela seria suscetível a ser, digamos que, hackeada, né? Já que ela faz parte de todo um sistema. O Ultron pode tentar hackear o jogo, mas a Mônica, ela é controladora dentro do próprio jogo e pode então resistir ou reverter os hacks do próprio Ultron. Mônica, por outro lado, poderia tentar manipular as emoções do Ultron, mas como uma inteligência artificial, ele pode ser menos suscetível a isso, e é bem provável que o Ultron ele vença em um confronto direto devido então ao seu vasto poder, capacidade então de adaptação e resistência também à manipulação de emocionais à própria Mônica, principalmente se considerarmos o Ultron auge como um pai de todos. Se a Mônica conseguisse manipular o Ultron com sucesso, convencendo de que ele é uma aliada dela ou corrompendo seus sistemas, ela poderia mudar o resultado, mas para mim, o Ultron é um oponente muito complicado para a Mônica, cuja a inteligência seria bem difícil de ser superada, mesmo para alguém tão manipulador quanto a Mônica. Vence Mega Man. Quem aí lembra de Mega Man? Um robô altamente avançado, conhecido por suas habilidades diversas e uma vasta gama de armas também, com poder de Mega Buster, capaz de disparar rajada de energia, além de movimento também ágil como slide e dash. Ele tem uma excelente capacidade de esquivar e também realizar ataques poderosos. Suas diversas armas
especiais como Metal Blade e Thunder Beam aumentam ainda mais suas opções táticas. Em uma batalha entre os dois, Mega Man teria vantagem se colocarmos uma batalha física, porque sua agilidade e resistência também, combinados com as suas armas, poderosas, o tornaria uma ameaça difícil de ser derrotada pela Mônica, já que ela não tem experiência em combate direto. Mas se a batalha acontecesse dentro de um mundo virtual, onde a Mônica tem controle absoluto, ela teria sim uma vantagem significativa. Sua manipulação do ambiente e também no próprio código do jogo poderia colocar o Mega Man em situações desfavoráveis. O resultado dessa batalha dependeria muito do cenário, mas se considerarmos um mundo virtual, onde é o potencial da Mônica, sim, ela teria vantagem e provavelmente estaria vitoriosa como vencedora, Perde Naoki Kashima, Dame Found, também conhecido como Kaoki Kashima, do universo Shin Megami Tensei. Ele começa como um estudante comum do ensino médio, até que Dama de Preto e Lucifer colocam um Magatama, uma essência do poder demoníaco, em seu olho, transformando ele em um Demi-demônio, ou seja, corpo de demônio e coração humano. Na DLC Shin Megami Tensei número 4, Apocalipse Diamond Realm, é revelado que o Dame Found é um Messias, humano especial encarnado para poder servir como os olhos da grande vontade do mundo. Esses Messias são observadores do próprio axioma, permitindo que a grande vontade veja o mundo através deles. O Magatama, em Shin Megami Tensei número 3, Nocturber, é uma entidade parasita que serve como uma armadura, arma e também livro de feitiços. Lucifer afirma que Magatama são a essência dos demônios. Quando o protagonista se torna então um Dame Found, o chifre cresce em sua nuca, simbolizando então a sua conexão com o Magatama e também concedendo então ele poderes de demônio, como então magia e também interação direta com os próprios demônios. O Dame Found ganha então força para poder lutar com demônios e pode então negociar, recrutar ou obter informações com diferentes raças. À medida que se fortalece, Magatama concede novas habilidades. Nocturne se passa no próprio universo de Amala, um lugar infinito separado do tempo e espaço. Kagushi é um avatar da própria grande vontade. Existindo em inúmeros mundos, a rede Amala tem universos infinitos, e o universo de Amala possui infinitos mundos paralelos. O Dame Found derrota Metatron, a voz de Deus, antes de enfrentar Kagutsi Shushi. Depois de matar Kagutsi Sushi, Lucifer testa o poder do próprio Dame Found e fica satisfeito, indicando que ele é superior. Weaver, que é a deidade criadora das próprias religiões abrâmicas, controlando toda a existência, seu universo ele é dividido em 4 camadas de Brahma, com seu trono no espaço não euclidiano. O Dame Found desafia a manipulação do destino e derrota Kagutsi Sushi e Metatron, e pode então enfrentar Lucifer em igualdade de condições, sendo ainda mais poderoso. Eles também vence Shifen, um doutor bem poderoso, mais forte que Weaver, junto com todos os protagonistas de Shin Megami Tensei. A verdade é o seguinte, para resumir tudo que eu falei aqui, Naoki Kashima é um dos personagens mais poderosos dos games, transcendendo então espaço e tempo, podendo então destruir o multiverso com a sua vontade, podendo então enfrentar o próprio criador do próprio universo em si de Shin Megami Tensei, algo que está além da compreensão do que a Mônica possa então enfrentar. Agora com vocês, diga quem venceria e quem perderia para a Mônica. Quer que eu traga outros personagens que vencem ou que perderiam? Sugira nos comentários. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal. Sua presença aqui é uma enorme honra para mim, um presente para mim também. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.